Muito bem, estamos prontos para iniciar. Eu pediria para inclinar nossas frontes para orarmos. Pai Celestial, peço que o Seu Espírito nos conduza e nos guie para que a gente possa estudar os mais sagrados assuntos com respeito ao nosso Senhor e Salvador, que está vindo a esta terra para nos resgatar. Peço que o Senhor esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Se você não tem o material, preciso ter certeza que você conseguirá um. Erga sua mão para que você possa receber o seu. Sobre a natureza de Cristo, todos receberam um? Ok. Alguns aqui temos mais material, você só precisa levantar sua mão até receber o seu. Olha, estou muito feliz em poder ver que 70% das pessoas que vieram à igreja voltaram agora à tarde. Eu não estou muito acostumado a ver isso, hein? Muito obrigado. Seção 2 do material. Qual foi a natureza que Jesus teve? Na última noite eu disse que era a natureza humana caída, mas isso não é algo muito popular para se dizer. Irei explicar por que eu acredito nisso e por que eu pediria para você pensar seriamente sobre o assunto. Peço que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos iniciar em Romanos 8:3. Romanos 8, verso 3. Porquanto que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Que palavra aparece 3 vezes neste único verso? Carne. Palavra interessante, mas não tem o significado que você pensa. Na tradução King James, não tem o significado que nós normalmente pensamos para a palavra carne. Quando nós ouvimos esta palavra, pensamos em carne como a dos animais, esse material que cobre os ossos. Não era o que os tradutores da King James pensaram como significado naquele tempo. Também não era o que os nossos pioneiros pensavam alguns anos atrás, entre os adventistas. Eu vou dar para vocês a definição extensa e a definição mais curta sobre o significado da palavra carne para todas as vezes que você lê. A palavra carne significa tudo sobre a natureza humana, tanto mental como física, que resultaram da queda. Inclui a nossa mente, as nossas emoções, nossas concepções e, sim, também o nosso corpo. Tudo está incluído no termo carne. A versão curta seria natureza caída. Essa é a versão menor, natureza caída. Tudo relacionado à humanidade como resultado da queda, isto é, carne no Novo Testamento. Veja então como nós poderíamos ler este verso. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela natureza caída, Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da natureza caída, e pelo pecado condenou o pecado na natureza caída. É exatamente isso que o texto está dizendo. Isto é o significado da palavra carne no Novo Testamento. Mental e espiritual. Natureza caída. Isso é muito mais do que ter um corpo que está sujeito à morte. Muito bem, então nós lemos em Romanos 8:3, mas ainda temos um pequeno problema, porque é dito semelhança com a carne pecaminosa. Semelhança. O que semelhança quer dizer? Vamos ir para Filipenses capítulo 2, verso 7. Nós iremos olhar a segunda metade desse verso. Nós trabalhamos a primeira metade hoje pela manhã e vamos ver a segunda metade do verso onde diz: tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Excelente. Eu tenho uma questão bem simples aqui. Jesus era de fato totalmente um ser humano? Oh, você respondeu rapidamente que sim.
Mas se você vivesse no primeiro século, você não responderia assim tão rápido. Ou pelo menos pensaria um pouco mais, porque havia um grupo de pessoas que eram pagãs e se converteram ao cristianismo, mas acabaram trazendo um pouco de sua bagagem consigo. O coração do paganismo diz que a mente é uma coisa e o corpo é outra. A mente e o corpo estão em conflito. Se você quiser saber como é a face do paganismo hoje, basta olhar para o movimento da Nova Era. Se você já leu os livros como a da Shirley MacLaine, você verá que lá, que ela diz ter vivido muitas vidas passadas, seria como se a mente nunca morresse, mas voltasse em corpos diferentes, segundo ela. Então, a mente é mais importante. Então, nós temos essa dicotomia entre corpo e mente. Será que os primeiros cristãos tiveram problemas com isso? Eles ouviram os apóstolos dizerem que Jesus havia se tornado um ser humano. De repente, surgiu um sinal de alerta, porque na mente deles, o corpo é mau. O corpo é pecador. Apenas a mente é pura. Qualquer coisa que está conectada ao corpo é contaminada. Então, de repente, Jesus tinha um corpo? Opa! Sinal vermelho. Isso faria Cristo um pecador. Se ele tinha um corpo, então não poderia ser puro e um Salvador sem pecado. Então, eles elaboraram a teoria. E essa teoria diz que Jesus era apenas semelhante à humanidade. Extraído diretamente de Filipenses 2, verso 7, fazendo-se semelhante aos homens. A teoria era assim: ele parecia um ser humano, ele agia como um ser humano, ele comia, ele tocava as pessoas e também as curava. Isso viria a ser a maior ilusão que Deus já fez em 4.000 anos de história. Ele nunca foi um ser humano de carne e osso. Ele era um espírito puro, todo o tempo. Apenas parecia que ele tinha um corpo, semelhante aos homens. Se você quiser se aprofundar, procure por docetista. D-O-C-E-T-I-S-T-A. Um grupo muito influente no primeiro século. Vamos dar uma olhada em 1 João capítulo 4. 1 João, no verso 4. O que vemos aqui é que João tinha alguns docetistas em sua congregação. Quem sabe se eles até não eram professores da escola sabatina? 1 João 4 diz que as pessoas desta congregação, amados, não creiais em todo o Espírito. Ele fala para aqueles que enfatizam o Espírito. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito, falando dos docetistas, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, lembre-se que carne é a natureza caída, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Muito forte. Muito forte. Como isso é possível? Ter o espírito do anticristo se você é cristão? Você sabia que é tão fácil falar as palavras do anticristo? Você sabe o quão fácil é? Basta olhar para o nosso velho e bom Pedro. Em certa ocasião, Jesus havia dito para os seus discípulos que ele seria retirado deles. Em outras palavras, Jesus deveria morrer. Mas Pedro disse prontamente: "Não, Senhor, que isso não aconteça." Por que Pedro foi tão rápido em argumentar com Jesus sobre esse ponto? Muito simples. Porque Pedro tinha uma bagagem, em sua bagagem, alguns pensamentos da tradição judaica. Messias vêm e vão, e naquele tempo haviam muitos Messias. A forma de traçar uma linha divisória entre os falsos Messias e o verdadeiro é que o verdadeiro Messias não morreria. Apenas o verdadeiro Messias não poderia morrer. Isso que Pedro disse era o que os judeus criam. Então, de repente, o que Jesus dizia para Pedro soava como se fosse "eu sou um falso Messias." Foi o que Pedro ouviu. De pronto, Pedro falou: "Não, Senhor, de maneira alguma." Adivinha o que Jesus respondeu? "Arreda, Satanás.
Tu és para mim pedra de tropeço. Jesus está dizendo que as palavras de Pedro não eram as dele, mas sim de Satanás. O que Pedro estava tentando dizer é que ele acreditava que Jesus era o verdadeiro Messias. Como nós falamos as palavras do anticristo? Nós partimos de premissas falsas e construímos a nossa verdade sobre premissas falsas. Como isso aconteceu com Pedro? Quais eram as premissas falsas de Pedro? O Messias não pode morrer. Qual era a verdade? Jesus era o Messias. Conclusão? Jesus não pode morrer. Viu como acontece? Falsa premissa, mais uma verdade, igual a palavras do anticristo. Você viu como é fácil falar as palavras do anticristo? Quanto aos docetistas, qual era a sua falsa premissa? Ter um corpo faz de você um pecador. Premissa falsa, que vem de sua bagagem cultural. Qual é a verdade? Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Qual é a conclusão para os docetistas? Jesus não pode ter um corpo. Viu como funciona? Ter um corpo faz de você um pecador. Premissa falsa. Jesus é o verdadeiro Messias, logo Jesus não pode morrer. E eles estão falando as palavras do anticristo. Veja bem, são pessoas boas, têm isso em mente. João não está dizendo que seus contemporâneos estão tentando ser como Satanás. Ele está dizendo que eles começaram com a premissa errada e sem querer se colocaram em oposição. Era dessa forma que você falava as palavras do anticristo. Isso pode acontecer hoje. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é possível que você fale as palavras do anticristo enquanto tenta proteger nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Posso fazer uma sugestão aqui? Quero que você pense nisso. Não digo que é absoluto, mas quero que você pense a respeito. Eu não vejo muita diferença entre a falsa premissa dos docetistas, que se você tem um corpo você é um pecador, e a falsa premissa da igreja cristã hoje, que se você tem a natureza pecaminosa você é um pecador. Não há muita diferença entre as duas. E também eu não tenho controle de nenhuma delas. Eu não posso controlar o corpo com o qual nasci, tampouco posso controlar a minha natureza caída. Os docetistas dizem que se você tem um corpo, você é um pecador. Os cristãos hoje dizem que por conta da natureza caída, você é um pecador. Eu vejo as duas declarações como fossem farinha do mesmo saco. Esta é uma falsa premissa. E se nós construirmos sobre ela, lembre-se que Jesus é o Salvador que jamais pecou. Portanto, Jesus não pode ter uma natureza caída. Viu como isso funciona? Jesus não tem pecado, logo ele não pode ter uma natureza caída. Acredito que o perigo é muito, muito real. Poderíamos, sem querer, e com o melhor das intenções, assim como Pedro, assim como os docetistas, falar as palavras do anticristo ao tentar honrar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando iniciamos com falsas premissas. Meus amigos, examinem suas premissas, os fundamentos, aquilo que fundamenta suas conclusões, aquelas coisas que não pesquisamos, mas assumimos como sendo verdade. Devemos examinar com muito cuidado, e é por isso que passamos uma hora inteira estudando a natureza do pecado. Se você tomar o caminho errado, a mais perigosa falsa premissa da moderna teologia de que nascemos pecadores porque herdamos uma natureza ruim. Mais uma vez, esta é a razão pela qual sugiro que esta declaração de Filipenses 2,7 é muito importante quando ela diz: fazendo-se semelhante aos homens. De acordo com o que lemos em 1 João, isso significa semelhante ao homem ou exatamente como um homem? Um homem real, de verdade, completo. A palavra semelhante não quer dizer parecido, mas sim real, como acabamos de ler, semelhança da carne pecaminosa. Eu iria sugerir que significa, na verdade, natureza caída. Vamos ler algumas declarações de espírito de profecia. Continuamos a primeira página das declarações de Ellen White, seção 2A. Vamos ler o Desejado de Todas as Nações, página 49. Página 49. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado.
como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Nós sabemos quem eles foram, as Escrituras os apresentam com detalhes. Isto inclui Raabe também. O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Ele veio com essa hereditariedade. Eu pergunto, como havia dito antes, poderia a língua inglesa ser mais clara com relação a este assunto? Isto não é uma profunda especulação teológica, não há uma filosofia complicada aqui, mas sim uma declaração muito clara. Ele veio com a mesma hereditariedade, com o qual todo ser humano nasce. Muitos cristãos não acreditam nisso hoje. Eles creem que Jesus pulou esses 4.000 anos de hereditariedade, não recebendo esta herança. Se está claro como penso que está na Bíblia e no espírito de profecia, por que temos tantos problemas ao falar desse assunto? Por causa das próximas declarações. Patriarcas e Profetas, páginas 561. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Isso é forte, apetites e disposições. Página 2. Testemunhos 4, página 30 e 31. Ele, o pai, transmite temperamento irritável, sangue poluído, intelecto enfraquecido e moral fraca para seus filhos. Falo de algo bem desconfortável aqui. Agora você entende por que alguns dizem Jesus não poderia ter tido isso, já que isto o contaminaria, certo? Algo realmente muito ruim. Testemunho 3, página 567. Os pais podem ter transmitido para seus filhos tendências ao apetite e paixão. Aqui está uma questão. Algo que você deve perguntar a si mesmo. É o tipo da pergunta que, se você for discutir com alguém, um amigo talvez, e quiser saber o que esta pessoa pensa sobre os assuntos que tratamos hoje, uma pergunta irá revelar tudo. A pergunta é esta aqui. A tendência para o apetite e paixão com os quais nascemos é uma tentação ou pecado? Esta é a pergunta. A tendência para o apetite e paixão é tentação ou pecado? Essa é a pergunta que você deve fazer relativo a este assunto. Dependendo da resposta a esta simples pergunta, tudo ficará claro. Me permita esclarecer. Se você acredita que a tendência para o apetite e paixão é pecado, então nós nascemos pecadores e tudo o que fazemos na vida é pecado. E Jesus não poderia tomar a nossa natureza, porque isto o tornaria pecador. Sendo assim, a única coisa que Deus pode fazer ao longo da nossa vida é perdoar a nossa vida de pecado constante. Não poderia haver vitória sobre todos os nossos pecados e na segunda vinda, nós não seríamos perfeitos um dia antes. Tudo em uma só pergunta. Se você acredita que a tendência para apetite e paixão é pecado, você está comprometido com um tipo de evangelho. Se você acredita que a tentação, estará comprometido com outro evangelho, o mesmo sobre o qual nós falamos anteriormente, que nós pecamos por escolha, que Jesus foi tentado da mesma forma que nós somos, justificação e santificação é evangelho e que é a perfeição presente de Deus que alcançamos em vida. Apenas uma pergunta, não precisamos ir tão profundo aqui. Apenas faça a pergunta. É a tendência para o apetite e paixão, tentação ou pecado? E você saberá exatamente o que a outra pessoa acredita sobre justificação pela fé, sobre o Evangelho e a maneira como somos salvos. Isto é uma questão bem básica. Existem outras fortes declarações que você poderia ler por si mesmo. Vamos agora para a página 3. Veja o segundo parágrafo na página 3, nos lugares celestiais, Morning Watch, livro devocional, última sentença, parágrafo 2. Embora ele tivesse toda a força da paixão da humanidade, nunca cedeu à tentação de fazer um único ato que não fosse puro, elevado e enobrecedor.
Quanto era a força da paixão? Total. Tudo o que você herdou, ele teve essa mesma herança recebida de sua mãe. Falaremos logo mais sobre o Espírito Santo. Mas pela sua mãe, ele recebeu toda a força da paixão da humanidade. Agora, o último parágrafo na página 3. O desejar de todas as nações, páginas 122 e 123. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar dos clamores de nossa natureza caída. Vocês concordam? E essa natureza clama contra nós boa parte do tempo. Satanás nos trará tentações por este lado. Qual é a próxima palavra? O mundo cristão não quer essa palavra aí. Eles querem a palavra pecado. O mundo cristão prefere dizer herdamos o pecado, mas Ellen White não diz isso. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar dela. Veja as próximas duas palavras, fraqueza hereditária. No pecado hereditário. Perceba mais uma vez, vamos revisar esse ponto. 3 coisas são iguais entre si. Clamores da nossa natureza caída, tentação e pecado. Todas iguais entre si, mas nenhuma igual ao pecado. Próxima sentença. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. O Senhor passou por este caminho. Clamores, irmãos e irmãs, clamores de nossa natureza caída o oprimiam. E todo tipo de emoções e atitudes que nós recebemos ao nascer, ele havia herdado de sua mãe. Ele passou pelo mesmo caminho que nós estamos a passar hoje. Tenho algo muito interessante aqui para compartilhar. Vocês lembram que nós lemos em João 5,30, quando diz: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas fazer a vontade do meu Pai? Em que eu disse que aquilo parecia um pouco estranho. Ouçam, a vontade humana de Cristo não o levaria ao deserto da tentação para jejuar e ser tentado pelo diabo. A vontade humana de Cristo não o levaria ao deserto a ser tentado. Quem o enviou para o deserto? O Espírito Santo, não é mesmo? Vá para o deserto, passe 40 dias em jejum e se prepare para o combate frente a frente com Satanás. Vá para lá. A vontade humana de Cristo não o teria levado para lá. Pela vontade humana de Cristo somente, ele teria escolhido voltar para Nazaré. Vou me preparar, talvez ainda não esteja pronto para este combate. E mais, sua vontade humana não o deixaria suportar humilhação, desprezo, reprovação, sofrimento e morte. Sua natureza recua diante de todas essas coisas exatamente como nós, por certo, faríamos. Esta é uma linguagem forte. Apenas com sua natureza humana, e ele teria pecado contra Deus. Foi o que acabamos de ler. Sua natureza humana teria recuado diante do plano de Deus, tendo feito sua vontade, e não a vontade do Pai. Qual a vontade que Cristo se comprometeu em fazer? A vontade do Pai. Então, quando ele diz, não se faça a minha vontade, mas sim a tua, não é só uma declaração educada de submissão. Significa que eu não posso seguir o meu próprio desejo ou o meu julgamento próprio, porque agindo assim, eu estarei sendo rebelde. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Este é um problema para nós hoje. Passamos boa parte do tempo fazendo coisas que julgamos ser boas. Nós temos bom senso, não temos? Temos amigos conselheiros que nos dizem o que fazer, nós temos a nossa educação, nossa formação, e tudo isso nos diz que nós pensamos ser melhor para nossas vidas. E eu te garanto, se nós seguirmos esta vontade, estaremos nos rebelando contra Deus. Devemos nos desprender totalmente do nosso senso comum, nossa vontade, nossa habilidade de decidir e dizer, Senhor, eu farei conforme a tua vontade, porque o meu jeito não funciona. A referência, se você quiser, está em Signs of the Times, 29 de outubro de 1894. Quero compartilhar com vocês mais uma coisa, porque, amigos, às vezes somos tão delicados ao lidar com alguns assuntos que nós sequer tratamos com a realidade da vida que vivemos hoje. Gostaria de sugerir algo que talvez devêssemos dar uma olhada. Vem de um missionário na África. Comecei a pensar sobre o que os adventistas pensam sobre Jesus, e então perguntei à minha congregação: você acredita que Jesus, durante sua encarnação, foi tentado como nós somos? Sim, foi a resposta.
E ele foi tentado a mentir, roubar, quebrar o mandamento do sábado? Sim, ele foi, sim. Ele foi tentado a quebrar o sétimo mandamento? Então veio a firme resposta: não, não. Isto era impossível. Ele não foi provado no nível de tentações sexuais. Eu sabia que tinha encontrado a fonte do problema, sem um Salvador. Muitos adventistas chegaram a esta conclusão que Cristo não poderia sentir as coisas que eu tenho que enfrentar na minha vida, problemas, lutas com os hormônios, não poderia sentir essas coisas. Porque, sabe, eu sei até onde isso tem me levado. Não poderia ser assim com ele? E desta forma concluí que Cristo não foi tentado como nós somos hoje, apenas nas questões mais nobres e belas, não nas coisas mais horrendas que temos que enfrentar. Um ex-editor, não mais na África, que trabalhou na Ministry, a revista dos pastores adventistas, escreveu: você jamais me convencerá que Jesus foi alguma vez tentado a quebrar o sétimo mandamento. Provado em todas as coisas? Para onde foi? Foi jogado pela janela. Então a resposta que vem do missionário na África: de acordo com a mensagem de Hebreus, não temos um Salvador para aquela tentação. Nossa única esperança é uma ambulância nos aguardando lá embaixo. Nós temos um Salvador que tem poder para nos salvar de qualquer coisa que temos que enfrentar, incluindo pecados bem horrendos que nós não gostamos nem de comentar. Bem, esses são alguns dos motivos que eu acredito seja impopular hoje em dia acreditar que Jesus assumiu nossa natureza caída, e eu peço que vocês pensem cuidadosamente sobre isso. Voltemos para a primeira página do nosso material. Você já ouviu falar de propensões? Se você é um adventista, em quase todas as discussões temos ouvido falar bastante esse termo. Sem propensões para o pecado. Vamos então diretamente para as declarações de Ellen White, que são constantemente usadas como prova que Jesus não tem a mesma hereditariedade que nós temos. A propósito, a palavra propensão não é uma palavra bíblica. Ela é usada por Ellen White, então iremos ver o que ela quis dizer ao usar a palavra propensão. Comentário Bíblico, volume 5, página 1128. Seja cuidadoso, extremamente cuidadoso em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o coloque diante do povo como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. Se você for no mesmo parágrafo, 3 linhas depois, ele poderia ter pecado, ele poderia ter caído. E se eu fizesse, por um momento, haveria nele propensão para o mal. Se você olhar a palavra propensão no dicionário, ele dirá que é uma tendência ou inclinação para alguma coisa. Tendência ou inclinação para algo. Sendo assim, Jesus não tinha nossas tendências. Ele não tinha nossas inclinações. Eu estive mentindo para você nos últimos 20 minutos. Estes são os argumentos usados, conforme a declaração de Ellen White. Está claro? Então a pergunta é, o que exatamente Ellen White quis dizer com este termo? Na realidade, ela tinha 3 diferentes significados para esta palavra, dependendo do contexto. Não ache isso estranho, porque é um problema comum na língua inglesa. Temos palavras com diferentes significados, de acordo com o contexto. Ellen White usa o termo propensão em 3 diferentes contextos com significados diferentes. Eu irei ilustrar. Você gosta de comer bem? Você acha que é um problema ter que sentar à mesa para comer? Foi Deus que criou isso em você, o desejo de comer bem? Ele colocou papilas gustativas na sua boca. Além do sabor, você também pode sentir o cheiro da comida. Deus fez tudo isso. Então é santo, não é? É sagrado, é um presente de Deus. Este é o primeiro significado da palavra propensão nos escritos de Ellen White. Propensão santa. Propensão santa, criada por Deus. Essa propensão permaneceu santa por muito tempo? Rapidamente a raça humana foi tomando esse presente de Deus e uma maldição, não foi? Eu não tenho ideia de como isso começou. Não foi por uma ordem de Deus. Mas alguém algum dia, vendo algo se mexer atrás de um arbusto, pensou, ei, vamos matar e comer aquilo ali? Pode ser que tenha um gosto bom.
e tudo começou. O que é aquilo se mexendo entre as rochas na praia? Vamos levar e cozinhar? Deve ter um sabor ainda melhor. E hoje, todas essas iguarias no mundo, olha o que as pessoas comem em suas viagens. As mais estranhas e esquisitas petiscos. Isto é uma propensão caída, uma propensão distorcida, uma propensão pecaminosa ou propensão para o mal. Você pode escolher o nome. Este é o segundo significado de propensão. O terceiro significado da palavra propensão, usada por Ellen White. Logo aqui, em um prédio não muito distante de nós, tivemos um almoço de confraternização. Esses são momentos muito especiais, não são? E você olha para toda aquela comida diante de você. É dessa forma que você põe a mesa em sua casa? Ou você diz assim, isso é o que temos para hoje, como se quiser? Ah, mas nos almoços de confraternização, no nosso junta-panelas, podemos escolher o que quisermos. Você pode virar a mesa antes mesmo de começar. E você sabe, nas igrejas tem pessoas que cozinham muito bem e sempre tem alguém que traz algo saboroso e especial. E conforme você passa escolhendo o que quer, você é tentado a pegar mais do que é necessário para aquele dia e te manter vivo até o jantar, conforme você vai montando o seu prato. Ou sabendo que você não terá aquilo por pelo menos um mês, você pega 2 ou 3 porções extras para saborear. De onde vem isso? Você não nasceu conhecendo aquele sabor, até que um dia você provou e disse, nunca mais deixarei de comer isso. É bom demais. Isso se chama hábito. Você desenvolveu um hábito, fazendo aquilo sua opção favorita, que sempre estará no seu prato. Esse é o terceiro significado para as palavras nos escritos de Ellen White, hábitos. Hábitos desenvolvidos através de escolhas. Eles não têm relação alguma com hereditariedade. Hábitos desenvolvidos pelas escolhas. Isto é o que eu acredito que Ellen White quis dizer aqui. Não o coloque diante do povo como um homem com o hábito de pecar. Nem por um momento havia nele um mau hábito. Eu acredito que era isto que Ellen White estava dizendo. Preciso ser honesto com vocês. Eu posso provar isso? Absolutamente não. Ninguém poderia provar. Porque esta carta que estamos lendo aqui foi escrita por Ellen White para um pastor na Tasmânia. Onde fica a Tasmânia? No sul da Austrália. Esse pastor viveu e ensinou na Tasmânia e Ellen White escreveu uma longa carta para ele e parte dessa carta nós estamos lendo aqui. O problema é que nós não temos ideia do que o ministro estava falando, do conteúdo dos seus sermões. Não temos testemunhas. Tudo que temos é esta carta reprovando por alguma coisa que ele estava dizendo. É como ter detetives procurando por um assassino sem ter um corpo para provar o crime. É muito complicado avançar, porque não temos evidências. Apenas temos aqui uma carta que Ellen White escreveu sobre algo que esse homem estava dizendo, mas que não sabemos o que ele ensinava. Essa seria uma forma clara e precisa de se construir toda uma doutrina com base apenas nisso. Veja, se alguém chegar aqui perguntando para você o que acontece com uma pessoa quando ela morre, usamos o texto sobre o homem rico e Lázaro. Seriam os primeiros textos a usar. Há textos bíblicos mais claros sobre o que acontece na morte. Em algum momento você vai ter que lidar com o que ocorre entre o homem rico e Lázaro. Qual é o princípio do estudo bíblico? Começamos com um texto bem claro, depois seguimos para um texto que não é tão claro assim, então chegamos a um texto problemático. Temos textos problemáticos sobre sábado? Sim. Um homem considera o dia superior ao outro, o outro considera todos os dias iguais, mas nós iniciamos trabalhando com o texto de Êxodo 20. Usamos assim um texto mais claro. Isto é um princípio. Nunca foi a intenção de Ellen White que este texto que acabamos de ler fosse publicado. Aconteceu que, ao serem abertos os cofres que continham os manuscritos, as cartas de Ellen White, em 1950, os pesquisadores encontraram essa carta e disseram, olha,
Esse texto fala que Jesus não tem a mesma hereditariedade que nós, e então colocaram no Comentário Bíblico, volume 5, e assim o texto chegou até nós. Dessa forma foi que o texto foi encontrado, um texto que foi produzido sem a intenção de ser publicado. Tenha em mente que ao estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia, comece com o que é claro e siga para o que não é. Assim temos um texto que não é claro. Posso provar? Não de maneira inequívoca. Outra pessoa poderia? Também não. Esse é o tipo de texto que você pode especular e teorizar e conduzir para qualquer conclusão que você desejar. O ponto-chave é que esse texto não prova que Jesus não tinha a mesma natureza que nós. Muito bem. De volta ao nosso material. A realidade das tentações. O que Hebreus 4,15 diz? Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é um texto muito claro, sem ambiguidades. Jesus foi tentado exatamente como nós somos. Deixarei que você leia os demais textos. Vitória através do poder de Deus e as possibilidades para o homem. Será o assunto da nossa próxima palestra. Gostaria que você estudasse esse tema, mas vou resumi-lo agora para termos uma visão completa. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo tem a mesma natureza que nós recebemos ao nascer. Ele entregou os seus poderes divinos. Ele não fez uso da sua divindade enquanto viveu aqui na Terra. Estou dizendo que ele teve a mesma hereditariedade ruim que eu e você recebemos. A diferença entre ele e nós está no seu nascimento, quando comparado ao nosso. Nós nascemos de duas pessoas caídas e pecadoras. Começamos imediatamente a desenvolver propensões pecaminosas ou hábitos de pecar. Já observou uma criança crescendo? Antes mesmo de saber o que é certo ou errado, ela já desenvolve hábitos egoístas. Hábitos egoístas começam a se desenvolver antes do tempo em que ela terá consciência e conhecimento do que está fazendo. Quando o tempo da maturidade chega, você já desenvolveu esses hábitos. No batismo, o Senhor perdoa o passado e inicia uma mudança no presente e no futuro, removendo esses hábitos ruins de nossas vidas. É neste estado em que estamos. Com Cristo, ele tinha o Espírito Santo desde o nascimento, não no novo nascimento, que é o batismo. O Espírito Santo tomou esta natureza caída, impedindo que ele desenvolvesse hábitos ou propensões ao pecado. Jesus não desenvolveu esses atributos pecaminosos como nós o fazemos. O que o Espírito Santo fez com Jesus em seu nascimento, ele o faz conosco em nosso novo nascimento, o batismo. E esta é a diferença entre Jesus e nós. Sim, há uma diferença pelo nascimento, não pela hereditariedade. E o desenvolvimento de Jesus ocorre com o Espírito Santo desde o nascimento. Aqui chegamos a um ponto fundamental. Tudo sobre justificação pela fé, tudo sobre o Evangelho, referente ao Evangelho, é sobre o que acontece após o novo nascimento. É isso que Deus está procurando em nós. Como é o processo, como nós crescemos e nos desenvolvemos. Assim, o que Jesus nos mostra desde o seu nascimento é o que nós devemos ser após o batismo, não havendo assim diferença entre nós e Jesus, uma vez que nascemos novamente. Esta é a única diferença que eu conheço entre nós e Jesus. O que se desenvolve entre o seu nascimento e o nosso novo nascimento. Bem, tudo isso foi muito complicado e difícil de entender. Preciso te levar para um texto final que explicará tudo o que você precisa saber sobre justificação pela fé e como ser salvo. Aqui nós temos. Lembre-se, tudo o que é necessário saber para ser salvo está nesse parágrafo. O desejado de todas as nações, página 363. Aqui todas as palavras são importantes. Como uma pessoa identificada conosco, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus e no lugar oculto de oração buscava força divina a fim de poder sair fortalecido para o dever e provação. Como homem, suplicava ao trono de Deus, até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre a humanidade e a divindade. Mediante contínua comunhão, recebia a vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo.
E adivinhe, sua experiência deve ser a nossa. Aqui está a justificação pela fé. Aqui está o Evangelho. E aqui está a salvação. Perceba, agora esses termos, confiança, estudo e oração na vida de Jesus, suprida pelo Santo Espírito em sua vida. Lembre-se que ele o tinha desde o nascimento, agora ele o tem conscientemente. Após conscientemente buscá-lo, o batismo. Essa é a natureza divina que operou em toda a sua vida, não sua divindade. Através dessa natureza ele operou milagres, por essa natureza ele venceu o pecado e isso produziu o caráter divino em sua experiência. A mesma confiança, o mesmo estudo e a mesma oração nos trará o mesmo Espírito Santo, a mesma natureza divina e a mesma semelhança com Deus em nossa própria experiência. Este é o Evangelho. Esta é a justificação pela fé. Isto é salvação. Se você tiver um relacionamento vivo com Jesus Cristo, momento a momento, dia a dia, se apegando a Ele e confiando inteiramente nele, você estará em um relacionamento salvífico com Ele. Exatamente o que Jesus vivia com o seu Pai. Veja, tudo é bem simples. Enquanto a sua mão estiver segurando a de Jesus, você é justo. Quando você escolhe largar sua mão e fazer sua própria vontade, você já não tem justiça alguma. Você não tem um tanque cheio de justiça estocada. Ou você está conectado com a fonte de força ou desligado dela. A partir do momento que você está desconectado, você está perdido. Vamos tomar o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, durante toda a sua vida enquanto jovem. Até que chegou aquele momento trágico de sua vida. Ele traiu Deus, sabendo o que fazia era errado. Chegou ao ponto de matar. Sim, ele matou Urias, mesmo se tivesse usado as próprias mãos. Ele escondeu o seu ato durante um ano inteiro, justificando e racionalizando o seu pecado. Pensava, por ser este o costume entre os reis da terra, não haveria problema algum. Qualquer pessoa com a autoridade que eu tenho pode fazer isso. Durante todo aquele tempo, ele era um homem perdido, não importava todo o bem que ele tivesse feito em sua vida. E, para piorar, pavimentou o caminho para o que aconteceria com Judá e Israel nos anos que se seguiram. Eles aprenderam com seu líder como fazer o mal e se livrar dele. E assim, quando aquela mão, que nos dias de sua mocidade estava firme junto à mão do pai, quando aquela mão largou a mão do seu pai, não havia justiça nenhuma em Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ele estava perdido, um pecador condenado, com risco de morte eterna. E Deus, em sua misericórdia, protegeu Davi daquele aquele período infeliz de sua vida, assim como faz conosco, quando escolhemos fazer as coisas do nosso jeito. Conexão com Deus é justiça, desconexão é injustiça. Simples assim. Pense que uma coisa deveria nos encher de pavor. Não é Satanás, porque ele já foi derrotado. Também não é o pecado, mas sim perder o contato com Jesus Cristo. Perder aquele tempo diário de comunhão com Cristo, onde Ele é seu amigo e habita em você. Você pode falar com Ele em qualquer momento do dia. Isto é o que significa orar e sem cessar. Em qualquer momento você pode elevar uma oração a Ele. Sua vida deve ser uma vida de oração e confiança. Quando você perde aquela conexão, é difícil se reconectar. Foi o que os pais de Jesus aprenderam quando perderam Jesus de vista e levaram 3 dias para encontrá-lo novamente. O mesmo acontece conosco. Conexão é justiça, desconexão, injustiça. Por que eu apresento esse assunto para vocês? É algo controverso, tem me causado muitos problemas, mas este é o único caminho que eu conheço para falar sobre justificação pela fé. Como Jesus foi justificado pela fé, da mesma forma devo eu ser justificado pela fé. Não leia seus textos de estudo, não escute suas palestras, apenas descubra como Jesus era justificado pela fé. Você pode conseguir isso lendo os Evangelhos, o Desejar de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, o Sermão da Montanha. Você pode aprender. Podemos ver como Jesus foi justo seguir o mesmo modelo e ser justos em nossa própria vida. Este é o nosso estudo. Jesus Cristo, o Jesus encarnado,
que nos ensina a sermos justificados pela fé. O que nós iremos fazer para manter nossos olhos bem abertos e acordados? Iremos ter uma pausa agora e retornar nosso estudo em 3 horas. Então iremos para a minha última palestra. Vejo vocês em breve.